Meus amigos, fim da semana 2. Na verdade, do domingo de semana 2, porque hoje na segunda-feira temos dois jogos, e dois jogos bem legais, Titans lá em Bills e Vikings e Eagles, né? São dois jogos bem bacanas, mas hoje vamos falar sobre o domingo de NFL. E que domingo de NFL, cara, você tá brincando? Foi incrível, cara, os jogos com viradas incríveis, jogos históricos, e é claro, a capa já tá falando aí pra vocês do Tua Tagovailoa e o que ele fez, né? Simplesmente bizarro, bizarro. Então, o jogo de quinta-feira, Chargers e Chiefs, que foi um jogo bacana também, já falamos no último vídeo que tá no canal, então vai lá, tá bom? Antes da vinheta e da gente começar a falar os jogos de domingo, eu tenho um evento aqui, uma comemoração pra falar pra vocês que é muito bacana. A loja parceira aqui do Golim Sports, que é a Urlacher Shop, está comemorando seu aniversário de 7 anos. E essa é uma oportunidade maravilhosa pra você ir até a Urlacher. Seja loja física, seja loja virtual. Se você quiser ir na Urlacher, é de São Paulo, ou tá passeando por São Paulo, alguma coisa assim, ela é pertinho do metrô, pertinho da Avenida Paulista, lá na Cincinnati Braga, e é uma loja de futebol americano com tema, com gramado, com a recepção do Odell. Eu amo aquela loja, inclusive eu tô pra ir lá porque eu não vejo a hora. Eu adoro a Urlacher Shop, e lá você acha, basicamente, o que você quiser de futebol americano. De camisas oficiais a camisetas, tênis, tem equipamentos de futebol americano pra você que quer jogar, tem caneca, copo, cara, tem muita coisa bacana. A Urlacher é demais e ela é parceira do Golim Sports, então eu garanto pra vocês que é uma loja incrível, tá bom? O link tá aí na descrição se você quiser ir na loja virtual e presencial, pertinho da Avenida Paulista, tá bom? Feliz 7 anos da Urlacher, cara, uma loja que cresceu e ajudou a moldar o futebol americano aqui no Brasil. Depois da vinheta, vamos falar sobre os jogos de domingo, vai! Go, baby! You're great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Então, já vamos começar, né? Já vamos começar com Dolphins e Ravens. Eu vou acabar falando de todos os jogos aqui, mas uns um pouco menos do que outros, tá? Então, Dolphins e Ravens, os Dolphins ganharam de 42-38 dos Ravens. Os Dolphins, 2 vitórias, nenhuma derrota. Os Ravens, 1-1. Primeira jogada já foi um retorno de touchdown. Um retorno pra touchdown dos Ravens. Incrível. Os Dolphins conseguiram segurar 4 jogadas na goal line que poderia ter virado touchdown. Fez isso pra empatar. Então o que acontece, cara? Foi um jogo que eu já tava falando pro Greter, o editor e o designer aqui do Golim Sports. Pode colocar o Lamar Jackson na capa. O Lamar Jackson é maravilhoso. Ele tá jogando muito. Não tenho o que falar. Só que aí os Dolphins foram chegando. Então, primeiro deixar claro aqui, Rashad Bateman, sempre falei desse cara, ele é incrível. Só que eu também queria falar de Jalen Waddle e Tyreek Hill, né? Essa dupla de recebedores que é a primeira da história a ter mais de 10 recepções, mais de 150 jardas e mais de 2 touchdowns, cada um em apenas um jogo. Nunca aconteceu. E quem mandou essas bolas? Tua Tagovailoa, cara. Tua Tagovailoa, muita gente criticou o Tua, e eu vou falar pra você, começou com umas inconsistências, umas coisas assim ali, mas o Tua acabou o jogo com 6 touchdowns, 448 jardas, 2 interceptações, e fez um jogo muito parecido com o jogo do Dan Marino em 1984, contra os Jets, em que ele perdeu. O Tua fez tudo isso e ganhou, então que desempenho incrível. Então olha só, o Tua terminou com 6 passes para touchdown, 469 jardas, 36 de 50 passes completos. O Dan Marino em 1986 ele teve um jogo muito parecido, em que ele teve 6 touchdowns. Na época, o maior número de jardas dele, que foi 448 jardas, e perdeu o jogo para os Jets em 1986. O Tua fez tudo isso e virou no final. Mais uma estatística para explodir a cabeça. Times que entraram no quarto período vencendo por 21 pontos estavam 711 vitórias e 0 derrotas. Os Ravens são o primeiro a perder. Então, o derretimento da defesa dos Ravens é um critério muito importante aqui, mas o protagonista dessa vitória é os Dolphins, Tua Tagovailoa e o excelente desempenho desse time. Então, olho nos Dolphins, parece ser o ano, 42-38 nessa vitória incrível. Jets e Browns também tiveram uma vitória absurda, e os Browns, cara, ai meu Deus do céu, né? Teve um fake punch corajoso dos Jets, teve bom jogo do Nick Chubb, mas cara, os Jets, em 1 minuto e 55, fizeram um touchdown, recuperaram um sidekick e viraram o jogo, 31-30, os dois times com uma vitória e uma derrota, e meu Deus, Browns,
tava tudo certo, tava com domínio do jogo e levou uma virada dessa pro Jets do Joe Flacco, não é nem o Zach Wilson, é bizarro. Commanders e Lions, como eu apostei lá na Sportsbet.io e também no palpitômetro do Cover Football da NFL Brasil, que eu tô em todos eles, os Lions ganharam dos Commanders. E eu gosto muito desse time dos Lions, cara. Pra falar a verdade, os Commanders até chegaram a dar perigo, mas os Lions dominaram o jogo inteiro. Primeiro que teve safety do Carson Wentz. Carson Wentz já passou da fase dele, é basicamente isso. O cara não consegue. É bizarro, ele comete uns erros absurdos. Então, ataque dos Lions jogando bem, abriram 22-0. Aiden Hutchinson chegou, hein? Chegou. Uma das principais possibilidades de escolha de primeira rodada aí. 3 sacks, foram 5 no total para o time dos Lions. E que jogaço. E mais um destaque, Amon-Ra St. Brown. O cara que já tá jogando bem desde o finalzinho da temporada passada e que agora, sendo um baita recebedor, como ele disse que seria, inclusive. O cara meteu essa marra, né? E aí, só pra fazer um lado positivo dos Commanders, o Jahan Dotson, que escolha, né? O cara é um impacto instantâneo aí no time dos Commanders, mas dessa vez vitória dos Lions 1-1, os Commanders também 1-1, e cara, Dan Campbell, né? Mudou a cultura, meu irmão. Colts e Jaguars, não vou ficar muito nesse jogo porque é bem simples. Os Colts, quando jogam em Jaguars, eles não existem, mas é mais do que isso, né? Os Colts estão 0 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Os primeiros jogos foram contra Texans e Jaguars. É claro que são times que não estão tão ruins como ano passado. Na minha opinião, os Texans estão, na real. Mas, cara, 24-0 pros Jaguars. E todo o mérito pros Jaguars aqui, cara, dominando, a defesa jogando muito, muito explosiva, Trevon Walker, o ataque funcionando, o Trevor Lawrence jogando bem. Mas, cara, são os Colts, né? A gente tava colocando os Colts pra ganhar a divisão. E na boa, pra mim, acabou. Pra mim, tem alguns times aqui que eu não defendo mais, como Broncos, como Colts, e vamos ver que mais, tipo Cardinals, assim. Mas é que os Cardinals no fim... Mas, cara, impressionante. Os Colts derreteram. E por enquanto bem ruins. Ainda vamos aguardar, mas 24-0 para os Jaguars num jogaço, Jaguars com uma vitória e uma derrota. Buccaneers e Saints. Cara, é bizarro como os Bucs sofrem contra os Saints, ainda mais no Superdome. Sofreram muito, cara. Sofreram muito. E o James Winston tava jogando com 4 fraturas também, né? Mas no fim das contas, deixaram o homem bravo. Tom Brady ficou pistola, quebrou tablet. Marshon Lattimore e Mike Evans saíram na mão. Se tem 2 caras que se odeiam, são esses 2. E os 2 foram expulsos do jogo. E aí, Brady puto, touchdown e touchdown. Mesmo com o Michael Thomas jogando muita bola, com recepção com a pontinha do pé e tudo mais, vitória dos Bucs por 20-10, os Bucs estão com 2 vitórias e 0 derrotas, mas não diz tanto de um domínio dos Buccaneers, com certeza não existe. E os Saints 1 vitória e 1 derrota. Panthers e Giants, os Giants estão 2-0. Calma aí, acha que teve algum bug, alguma conexão errada? Não, os Giants estão 2-0. Brian Daboll, eu tô completamente dabolizado. E não é tipo, nossa, eu tô jogando tudo que pode. Daniel Jones continua sendo o mesmo Daniel Jones. O mesmo. Achei que usaram um pouco o Saquon Barkley, no final foi um pouco melhor, mas de qualquer forma isso diz muito sobre os Panthers também. Esse é um time dos Panthers que eu esperava muito mais do que ele tá mostrando. Erro meu. Já sofreram fumble perdido na primeira jogada e tudo mais. Foi um jogo pegado, mas vitória dos Giants, 19-16, e merecem muito isso, jogando em casa. Os Panthers 0-2 até aqui, e nessa primeira janela, o único time 0-2 até aqui. Patriots e Steelers. Os Patriots ganharam de 17-14 e os 2 times estão com uma vitória e uma derrota. No começo, field golzinho pra cá, field golzinho pra lá, Trubisky fazendo uma interceptação horrível pra cá, o Mac Jones também, apesar do mérito ser muito do Minkah Fitzpatrick. Mas o que foi acontecendo, né? A defesa dos Patriots tá fazendo um bom jogo, tá jogando bem, e a linha ofensiva dos Patriots não tem o que falar. Então eu ainda acho que falta um pouco mais de engrenar jogo aéreo, né, passes e tudo mais. Então Nelson Agholor liderou o time em recepções, em jardas, jogou muito bem. Mas em geral, o jogo corrido funcionou. Cole Strange, escolha de primeira rodada, e que acerto do Bill Belichick, quem diria. E o Mac Jones, apesar de alguns problemas, também teve algumas boas jogadas. A questão é que os Steelers, jogando em casa, faltou muita força ofensiva. Ela chegou mais pro final, mas não era suficiente. Mitchell Trubisky é o Mitchell Trubisky. Qualquer outro quarterback mais habilidoso ali, e o resultado podia ser bem diferente, já que ficou uma diferença de apenas 3 pontos. Segunda janela, tivemos 5 jogos, começando por Falcons e Rams, em que os Rams dominaram, é óbvio, é o que a gente esperava, mas quase tomaram uma Atlanta falconizada dos Falcons, cara. Então ganharam de 31-27 dos Falcons, os Rams agora uma vitória e uma derrota, e os Falcons 0-2, mas cara, o jogo tava 28-3 pros Rams. E os Falcons quase meteram a virada. Olha que
soco histórico. Seria isso, né? Então, já começou com o erro do Younghoe Koo, o que é bizarro. Os Falcons realmente ensaiaram essa virada, e aqui eu quero dar o destaque pro Drake London, cara. Drake London, na minha opinião, sendo o melhor wide receiver calouro até aqui. Então, ele já bateu um recorde muito interessante. Ele é o primeiro wide receiver desde o Stephon Diggs em 2015 a ter mais de 5 recepções e mais de 70 jardas nos 2 primeiros jogos. Impressionante. Ele teve um hurdle, que é quando o cara pula o outro, que foi lindo, a coisa mais maravilhosa que teve. Mas nessa tentativa de reação, o Jalen Ramsey fez uma interceptação e acabou com a graça dos Falcons. Rams é Rams, né? Eu ainda tô com bastante dúvida dessa equipe que dominou nesse jogo, mas quase tomou uma virada. Perdeu na primeira semana contra os Bills, timaço, mas perdeu. E aí o que acontece? Só uma coisa interessante de estratégia, os Rams causaram o próprio safety no final do jogo para queimar mais relógio, tomar 2 pontos, mas dar menos tempo pro outro time. É um pouco arriscado, porque eles ainda tiveram tempo pra tentar uma Hail Mary desesperada, mas aí o Mariota nem conseguiu fazer o passe, só que é uma estratégia interessante. Ao invés de chutar o punch e deixar bastante tempo, eles preferiram fazer o gol contra pra deixar menos tempo pro adversário, isso é bacana. Seahawks e 49ers. Bom, os Niners ganharam, mas a torcida fica muito triste com o resultado, porque Trey Lance saiu de carrinho com o tornozelo completamente virado pro lado errado. Uma lesão parecida com a do Dak Prescott no ano passado, muito preocupante. Ele vai passar por cirurgia hoje, na segunda-feira, e encerrada a temporada do Trey Lance. É muito triste pra torcida porque é a aposta, né? É o novo cara e tudo mais. Então, quem voltou? O inevitável Thanos da NFL, Jimmy Garoppolo. Cara, Garoppolo voltou, conduziu o time para uma boa vitória, 27-7 contra o Seahawks, e aquela força gigantesca do Seahawks na semana 1 parece que não durou muito. Os dois times estão com uma vitória e uma derrota. Apesar disso, os Seahawks bloquearam o field goal, retornaram para touchdown com Michael Jackson, que é um excelente nome, mas não foi suficiente. Vitória tranquila dos 49ers nesse jogo de divisão. Bengals e Cowboys, o jogo que a gente passou lá na Rede TV, o condensado, e foi um baita jogaço. Por quê? Cowboys, sem Dak Prescott. Então, o Cooper Rush foi o titular. E ele jogou direitinho, cara. Fez tudo o que precisava. Inclusive, arriscou algumas boas jogadas, mas, em geral, tudo certinho por Cooper Rush. E isso foi muito interessante. E aí, nem preciso falar. Linha ofensiva dos Bengals é um problema. 7 sacks na primeira semana, 6 sacks na segunda semana. São 13 sacks em 100 minutos de jogo pro Joe Burrow. Mesmo o Joe Burrow não consegue fazer muita coisa desse jeito. Conseguiu proteger um pouquinho mais a bola nas interceptações, mas isso é assustador para um time que mudou quase toda a linha ofensiva para melhorar justamente isso. Então, ofensivamente, os Cowboys sofreram um pouquinho como era esperado, mas conseguiram pontuar. A questão é que quando o Dalton Schultz perde um fumble lá no quarto período, dá vida nova para os Bengals. Os Bengals conseguem empatar. E é bizarro, porque faltando menos de 4 minutos, o T. Higgins deu uma de Ja'Marr Chase, e o Ja'Marr Chase jogou bem como sempre. Mas o T. Higgins recebendo bolas, recebeu o passe para touchdown do empate, mas aí o Dallas conseguiu fazer o field goal da vitória, então foi quase a virada dos Bengals. Só que uma coisa é fato, os Bengals começaram 0-2, e times que começam 0-2 não vão para os playoffs, desde que os playoffs passaram a ter 14 times em 2020. Nenhum. Então é preocupante, vamos ver se o Bengals consegue reverter isso daí, os Cowboys com uma vitória e uma derrota. Texans e Broncos, não tem muito o que falar, além de que os Texans deram trabalho e os Broncos foram muito mal ofensivamente. Quando mais precisou ali, quando era pra acontecer, o Russell Wilson conseguiu conectar alguns passes, mas cara, eu tô muito preocupado, cara. Foram números ruins do Russell Wilson, foi um jogo ruim ofensivamente de Denver, defensivamente tá tudo certo, mas Nathaniel Hackett continua me preocupando com chamadas e com coisas questionáveis e tudo mais. E o Patrick Surtain, cornerback dos Broncos, e o Jerry Jeudy, wide receiver dos Broncos, saíram lesionados. Vamos ficar de olho, do Jerry Jeudy parece que não é nada sério nas costelas e tudo mais, mas questionável. A gente sabe que esse time dos Texans é ruim, cara, mas não é pro Broncos, que eu já dei tanta... Nossa, o Broncos esse ano é Super Bowl, ter tanto trabalho assim. De qualquer forma, vitória, 16-9, os Broncos estão 1-1, os Texans estão 0 vitórias, 1 derrota e 1 empate contra os Colts na semana 1. Último jogo dessa faixa horária, Cardinals e Raiders, né? Os Cardinals ganharam por 29-23 em um jogaço.
só que um jogo que a torcida dos Raiders está e tem que estar muito pistola. Por quê? Os Raiders abriram 20-0 até os Cardinals começarem a jogar. Eu já tava pistola com os Cardinals, como eu sempre tô, porque eu sempre aposto muito nesse time e não dá nada. Só que aí os Cardinals foram entrando no jogo, né? Fizeram um touchdown, uma conversão de 2 pontos que durou 21 segundos. Sério, o Kyler Murray pega a bola, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, e consegue fazer a conversão de 2 pontos, ele correndo pra endzone. Os Cardinals empatam o jogo com o relógio zerado, vai pra prorrogação, na prorrogação, Cardinals não conseguiram, aí foi Raiders, o Hunter Renfrow chegando na linha de field goal, sofre o fumble, e aí o Byron Murphy Jr. retorna 62 jardas para o touchdown e a vitória dos Cardinals por 29-23. Os Raiders estão 0-2 e os Cardinals estão 1-1. E só um alerta, o Byron Murphy quase solta a bola antes de chegar na linha, cara. Eu não acredito que esses caras ainda fazem isso em 2022, mas deu tudo certo. Vitória dos Cardinals e uma vitória grande. Mas tem que engrenar, cara, porque os Cardinals demoram para entrar no jogo e o Cliff Kingsbury é um problema para mim nisso daí. Bears e Packers fecharam o domingão de NFL com o Sunday Night Football, e eu confesso que eu não entendo muito bem por que eles sempre colocam Bears e Packers no Sunday Night Football. Eu sei que é a rivalidade mais antiga da NFL e tudo mais, mas cara, é um jogo é uma disparidade muito grande. Os Bears vieram de vitória incrível contra os 49ers, mas ainda é um time limitado. O Justin Fields acabou sendo muito limitado, ele teve um touchdown que até colocou os Bears na frente no primeiro quarto, mas aí depois, cara, Aaron Rodgers conseguindo conectar, Aaron Jones correndo bem pra caramba, e não teve muito o que fazer, foi um jogo muito tranquilo, na verdade. O mérito fica pro David Montgomery, que correu bem com a bola, mas ele também teve muita carregada, e o Justin Fields terminou com 11 tentativas de passe. Ou seja, é um time com menos tentativas de passe, sendo que Bills, Titans, Vikings e Eagles não jogaram ainda a segunda semana. Então, mesmo com apenas uma semana, é doideira, e os Bears perderam, cara. E começou um vídeo altaço aqui no site da ESPN, obrigado. De resto, vitória dos Packers, que estão uma vitória e uma derrota. Os Bears estão uma vitória e uma derrota também. E agora tem rodada dupla no Monday Night Football. Amanhã a gente fala sobre isso. Meus amigos, obrigado pelo apoio de sempre. Golim Sports 100k. Se inscreva no Golim Sports. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todos vocês. Fui!